Eu estava saindo de casa para trabalhar e o Senhor me pediu o meu Isaac. E o meu Isaac hoje vai ser o meu tempo. Eu, de fato, não tinha preparado esse tempo para poder gravar esse vídeo, mas hoje nós vamos falar sobre o processo da minha conversão. Muitos de vocês me perguntam, Amanda, você sempre foi cristã? Como que foi esse processo para você? Quando que você conheceu Jesus? Então, esse vídeo eu vou tentar resumir aí uma jornada da minha vida, uma parte da minha vida muito importante, que foi a parte de conhecer Jesus, e não a religião, não a igreja, porque, acreditem, são coisas totalmente diferentes. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com você a minha conversão. Quando foi que eu conheci Jesus? Bom, na minha família, em ambos lados, tem pessoas cristãs, tem pessoas que de fato estão ali numa igreja, numa comunhão, mas quem me apresentou Jesus, sem ser os meus pais, que nunca congregaram numa igreja, até quando eles eram casados, foi a minha avó paterna e também a minha avó materna. E elas sempre me falavam sobre Jesus, eu sempre via as duas indo para a igreja, igrejas completamente diferentes, e elas sempre me levavam. Principalmente a minha avó paterna, que teve uma influência maior sobre a minha vida, já que nós morávamos no mesmo quintal. Então, ela me levava para a igreja dela, e alguns dos pontos que me marcaram muito, marcaram a minha infância, é que eu amava a parte da oferta, porque ela sempre me dava moedinhas para poder colocar no ofertório, e eu achava isso o máximo. Então, desde novinha, a minha avó foi uma das primeiras pessoas que plantou a sementinha no meu coração. Se eu chorar nesse vídeo, gente, ignora. Eu sei que eu tô arrumada, eu tô me forçando aqui para não chorar, mas falar de Jesus e da minha conversão é quase impossível não ficar emocionada. Então, vamos lá. Então, a minha avó, Luzinete, um beijo, vó. Não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas vou mandar o link pra ela. Foi uma das pessoas que teve forte influência na minha caminhada cristã. Então, logo ali no processo de pré-adolescência, de 9 a 12 anos, eu já não ia mais com tanta frequência à igreja, e até então eu só conhecia a igreja. Eu nunca tive uma experiência com Jesus na minha infância, digamos assim, Jesus mesmo, sem ser a religião, né? Então, ali eu tive vizinhas também, pessoas que me influenciavam, que me levavam para a igreja, que me convidavam para as festividades das crianças, que me levavam para a EBD. Então, eu acredito que a semente ela foi plantada no meu coração. Graças a Deus caiu em solo fértil, mas durante um tempo também caiu num solo pedregoso, digamos assim. Então você pode ler aí um pouco sobre a parábola do semeador para você entender um pouco mais essa história de solo. Mas na minha vida foi assim que aconteceu, e eu tive pessoas que plantaram essa semente em meu coração, que eu sou muito grata por cada uma delas, e em determinadas fases da minha vida tiveram pessoas específicas também. E desde então, passando ali a minha pré-adolescência, foi aí que eu me desviei de vez, digamos assim, né? Eu detesto essa palavra desviado, mas existe. Então eu segui o meu caminho, as minhas vontades, os meus desejos, namorei durante um bom tempo. Durante 6 anos eu tive um relacionamento, que foi o meu primeiro namorado também. E daí eu fiz a minha vontade, eu fiz o que eu achava que era melhor para minha vida, eu trilhei os meus planos, os meus caminhos e fazia aquilo que dava na telha. E foi aí que, em um dado momento, não adianta, gente, quem é escolhido, uma vez que uma semente é plantada, não tem muito jeito, sabe? Você vai acabar passando por um período ali que o Senhor vai te chamar, você querendo ou não. E eu tive muitas experiências com o Senhor ao longo desse caminho, porque algo dentro de mim, eu só não sabia que era o Espírito Santo, sempre me dizia, esse não é o seu lugar, essa não é a atitude que você deve tomar, não era isso que você deveria estar fazendo agora, não era isso que você deveria estar fazendo, não era isso que você deveria contar para os seus pais. Então, durante muitos anos, eu vivi uma vida de mentira, eu vivi uma vida entregue mesmo aos meus prazeres. Mas, assim como o filho pródigo, um dia eu dei um basta nisso. E entrando em um outro relacionamento que foi o ápice para que eu voltasse para Jesus, porque eu acredito que até mesmo aquilo que vem para destruir a gente, quando você é o filho da luz, o filho da promessa, não adianta, aquela maldição também vira bênção. Então eu entrei no segundo relacionamento, e nesse segundo relacionamento essa pessoa, ela começou a falar muito de Jesus para mim. Apesar de todos os problemas do nosso relacionamento, foi uma pessoa que incentivou eu ir para a igreja. Eu estava ali, por mais que eu estivesse obrigada, somente para agradar a pessoa. Mais sementes foram plantadas no meu coração, e até que em um determinado ponto daquele relacionamento,
o Senhor começou a ministrar no meu coração, eu resolvi me batizar e o Senhor colocou pessoas na minha vida que de fato tinham uma comunhão com o Senhor, que de fato viviam aquilo que pregavam, e eu agradeço demais pela vida de cada uma dessas pessoas. E foi aí que eu decidi me batizar, eu decidi viver o novo, eu decidi viver com Jesus, mas ainda assim eu não tinha conhecido Jesus, só a igreja. E muitas coisas me feriam também ali no sistema religioso do que era uma igreja. Eu acho que só quem é cristão sabe um pouco do que eu estou falando aqui, em termos de doutrinas, em termos de regras, em termos de um sistema mesmo, né? A igreja, tecnicamente falando, ela funciona como uma empresa, ela precisa ter regras, e eu entendo isso. Mas algumas vezes isso nos fere, e eu fui muito ferida por isso também, por esse sistema, não pela igreja Senhor, né? Ele não tem nada a ver com isso. E eu tenho muita maturidade de discernir isso, coisa que muitas pessoas não têm. E, enfim, é uma pena. Mas, dado momento, eu conheci Jesus e eu quero contar um pouco dessa parte específica para vocês. Devido a algumas faltas na minha infância, eu criei algo na minha vida que foi a dependência emocional de pessoas. Então, eu era dependente emocional dos meus namorados, né? No caso, do primeiro depois do segundo. Eu era dependente emocional das minhas amizades. Eu era o tipo de pessoa que eu sempre precisava sair final de semana, estar com pessoas para me sentir completa. E em uma decisão que eu tive que tomar para terminar o meu segundo relacionamento, que foi esse também que me apresentou a Jesus, é uma história complexa, mas não posso entrar a fundo porque envolve outras pessoas. Eu conheci Jesus num momento muito difícil na minha vida, e eu quero abrir isso aqui para vocês para que vocês não precisem passar por esse momento difícil para conhecer Jesus, porque Jesus, ele está sim conosco na tormenta, mas ele também está conosco em momentos bons. Ele não se resume a um momento, Jesus não se resume a uma estação. Ele é todas as estações da nossa vida, né? Enfim, então em um dado momento Senhor, eu preciso terminar esse relacionamento, mas eu vou ficar sozinha, eu não vou ter ninguém para conversar, não vou ter ninguém para sair, e o Senhor sabe que eu tenho dificuldade de ficar em casa sozinha, eu não consigo, eu preciso de pessoas. E acredite, o Senhor foi enviando pessoas para minha vida, o Senhor foi enviando novas amizades, né, que foram me fazer, que me fizeram enxergar que Jesus, ele é o suficiente na nossa vida, e essa lacuna, essa dependência emocional, ela foi rompida, graças a Deus, por uma oração que eu fiz dentro do meu quarto. Então, quando as pessoas me perguntam, de fato, como que foi a minha conversão foi dentro do meu quarto, em uma oração que eu fiz. Não foi indo lá na igreja, na frente, na hora do apelo. Fui no meu quarto, e eu acredito que o Senhor, ele me trata muito no altar do meu quarto, no altar do meu íntimo. Isso é muito específico na minha vida, e eu consigo ver isso hoje em várias estações da minha vida. Então, dentro do meu quarto, eu fiz uma das orações mais sinceras da minha vida, que mudou toda a minha vida. Eu estava num momento de decisão, e ali naquela oração, eu decidi entregar o relacionamento que eu estava nas mãos do Senhor, para que Ele fizesse como Ele quisesse e não como eu queria, porque a minha vontade era completamente diferente da vontade que o Senhor tinha para minha vida. E foi quando eu, aos prantos, eu sozinha no meu quarto, eu fiz uma oração, e nessa oração eu disse: Senhor, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, os meus sonhos, as minhas vontades. Eu sei que vai doer, eu sei que vai doer muito, mas eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser da minha vida, porque eu cansei de viver os meus planos, eu cansei de viver fracassos, eu cansei de viver decepções, eu não quero mais viver nessa imaturidade, nessa dependência. Então, eu orei ao Senhor ao som de um louvor de Laura Sougueles, que eu sempre gosto de citar porque foi bem importante assim para mim. Ele dizia: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda, em teus braços é o meu descanso,
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E escutando esse louvor, eu aceitei Jesus verdadeiramente como meu único salvador e eu pude sentir a presença dele naquele lugar. Eu acho que de fato foi uma das primeiras vezes, ou uma das vezes mais impactantes que eu pude sentir a presença do Espírito Santo naquele lugar e foi muito louco, assim, é uma sensação diferente, quem já viveu sabe. E a partir dali toda a minha vida mudou. Eu vivi uma reviravolta em uma semana. O Senhor, ele não precisa de muito para mudar a nossa história, ele precisa de uma decisão. E essa decisão, ela nem precisa ser em meio a holofotes, ela pode ser principalmente no seu interior, sabe? Naquilo que você realmente deseja entregar na mão dele, que no caso é a sua vida. Então, Jesus, ele não precisa de muito, ele não precisa de grandiosidade, Jesus é simples, simplinho. Nós que complicamos muitas coisas e eu botei tudo na mão dele, todas as minhas vontades, toda a minha personalidade, todo o meu gênio, todos os meus sonhos, todos os meus planos e literalmente minha vida mudou em uma semana. Eu precisei tomar decisões que ele colocou no meu coração, não foi fácil, tá? Não foi fácil mesmo. Eu sofri demais, eu enfrentei uma depressão, eu emagreci absurdamente, eu precisei abrir mão das minhas paixões e dos meus desejos para viver a vontade do Senhor e isso não é fácil. E as pessoas romantizam isso e assim, não é fácil. Viver com Jesus não é fácil. Viver com Jesus requer renúncia todos os dias. E as pessoas não estão preparadas para isso. Porque o evangelho, ao mesmo tempo que ele é simples e leve, ele é morte. Ele é morte dos nossos anseios, das nossas vontades, das nossas paixões, morte da nossa carne. Viver para Jesus é morrer todos os dias. Isso não é fácil. Isso é muito difícil. E eu prefiro viver esse difícil com Jesus. Porque eu sei que é contraditório, mas ele torna o difícil leve. Porque ser cristão não significa que todos os dias você vai ter um dia bom e você vai ter tudo o que você quer. Na verdade, você viver com Jesus é você não ter nada do que você quer. Mas ainda assim, você é grato, você é feliz, você é contente. Porque Jesus, de fato, ele preenche todas as lacunas, toda a falta. E foi a partir desse momento no meu quarto que eu decidi aceitar Jesus e aceitar o que ele queria para minha vida, o que ele quer para minha vida, que toda a minha vida mudou. Toda a minha vida mudou. Foi uma semana eu tive uma reviravolta na minha vida. Então, nesse vídeo, eu quis contar um pouco desse processo de conversão para vocês de uma forma bem simples. Tô aqui no meu quarto, por sinal. Nem o cenário ideal, aquela coisa, mas Jesus falou assim: senta e conta seu testemunho hoje, agora, do jeito que você tá. Todo perequetado indo trabalhar. É sobre isso. Hoje eu entreguei o meu Isaac, que é o meu tempo. Eu não era pra estar gravando esse vídeo agora, mas eu acredito que esse vídeo vai chegar nas pessoas certas, as pessoas certas que, assim como eu, tenho uma dependência emocional de outras pessoas, que precisam às vezes tomar decisões de terminar um relacionamento ou esteja vivendo uma confusão mental, um período difícil de depressão, entregue a Jesus os seus anseios. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador e você vai ver toda a sua vida virar de ponta cabeça. Mas você pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que acreditam em Jesus, daqueles que confiam na tua palavra. E viver com Jesus foi a melhor coisa que me aconteceu. E é uma coisa que eu não abro mão. Eu abro mão de tudo, absolutamente tudo, menos do Senhor. Dele eu não abro mão.
E isso exige renúncia. Muitas renúncias. Então se prepare. Se prepare para você renunciar e você morrer todos os dias para a sua vontade. Mas eu te garanto, vale a pena. Com Jesus tudo vale a pena. Jesus te ama. E eu quero terminar falando no vídeo essa frase bem clichê. Mas ele te ama da forma como você é. E ele te quer da forma como você está. Só volta. Igual o filho pródigo. Volta. Só volta para casa do pai. Eu te garanto, vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Me conta aqui nos comentários se você quer saber o que aconteceu depois. Vai ser um prazer contar para vocês. Até o próximo.